Para você que se liga no canal Super News, começa agora mais um programa Revista Eletrônica. Eu vou logo dizendo para você que o programa de hoje está especial. A gente vai falar sobre a televisão brasileira e o mundo infantil. Como que se deu essa história da programação infantil na televisão brasileira? Eu conto para você tudo isso e muito mais a partir de agora, depois que rodar a vinheta. Rodou a vinheta, já começou. Este é o Revista Eletrônica de número 4. Hoje a gente vai relembrar o imaginário infantil, a nostalgia e a relação das crianças com a televisão brasileira. Vamos começar então, gente, lembrando que nem tudo que eu vou dizer aqui é porque eu vivenciei, né? Claro, eu pesquisei bastante aquelas décadas que eu não vivi, mas outras décadas foram por experiência própria e vivência própria, né? Diante da televisão, o que ela reservou para as crianças durante essas 7 décadas de existência aqui no país. Vamos começar então lá nos anos 50. Gente, nesta época a televisão estava começando aqui no Brasil e longe de ser pensada para ser para o público infantil. Afinal, os tempos eram outros. As pessoas se informavam pelos jornais impressos e também pelo rádio. E a televisão começou trazendo a linguagem do rádio, né? Ela trouxe a linguagem do rádio, só que com imagens. Então, lá no início, não existia essa de... não tinha VT, né? O videotape, que era aquele produto que gravava as cenas, né? A televisão era muito ao vivo, muito apresentada, vamos dizer assim, né? Como se fosse um programa de rádio, só que com imagens. Então, ela começou a conquistar o brasileiro já daí, porque a possibilidade de você ver quem estava falando, quem estava cantando. E logo no início nos anos 50, né, quando a televisão surgiu por aqui, a televisão era mais adulta. Ela começava a transmitir depois das 6 da tarde, que era o horário nobre da televisão, vamos dizer assim, né? Você que não sabe o que é o horário nobre, é aquele horário onde a programação ela é mais especializada, é uma programação mais rica para agradar, né, o maior número de pessoas, o investimento é maior, né? E a rotina das pessoas era ler um jornal de manhã, durante o dia ouvir rádio e a televisão ficava para a noite, né? Hoje em dia tem internet, então tudo mudou. Mas vamos focar na história da televisão. Então naquela época tinha muito os musicais, cantores do rádio, né, vinham para a televisão também e traziam aquela linguagem. Os telejornais começaram também desta forma, né, trazendo a linguagem do rádio para a TV. Agora, logo no início, 2 emissoras começaram a produzir, né, programação para as crianças também. Não tinha muitos recursos para se produzir algo que ficasse gravado. Então as apresentações eram em sua maioria ao vivo, né, em forma de musicais ou em forma de teleteatro. E a TV nos anos 50 não tinha esses recursos que tivemos ao longo das outras décadas, né? Com isso, a programação infantil era bem simplesinha, mas começou a despertar aí o interesse das pessoas. Nos anos 60, né, começou a se importar alguns seriados dos Estados Unidos. Então começou a oferta de produtos também, né, para a criançada de uma forma diferente, através desses seriados. Antes, com esses teleteatros apresentados ao vivo, né, na década de 60 já começaram a vir aqueles produtos gravados, geralmente baseados no cinema norte-americano também, né? Eles traziam esse conteúdo para exibir aqui no Brasil. E assim foi durante um grande período. Só que logo no início também trouxe a ideia de se adaptar a algumas obras literárias, como fez a TV Tupi ao trazer adaptações do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? São aquelas fábulas onde animais viviam como pessoas no sítio, e aquelas histórias todas que depois ganharam outras 2 versões na televisão. Então isso aí veio também e foi algo de muito sucesso. E nos anos 60, né, começou a se trazer esses seriados com super-heróis. E aí começou aquela história dos super-heróis. Um dos produtos que não necessariamente era para criança,
mas que agradou em cheio, foi o Vigilante Rodoviário, que é baseado também em algo que já se exibia lá nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro seriado da TV na América Latina, exibido, né, à noite, e foi um grande sucesso. O personagem, né, foi vivido pelo ator Carlos Miranda e era patrocinado por uma famosa marca de lactoderivados, né, que mudou de nome depois. O seriado ele ganhava o nome dessa marca, né, porque fazia propaganda dela, era patrocinado por ela. Mas depois, para ficar mais popular, né, não parecia que era só propaganda, acabou mudando de nome e passou a se chamar Vigilante Rodoviário. Esse programa teve 38 episódios e foi um sucesso tremendo aqui no país, esse programa Vigilante Rodoviário. Depois, os investimentos foram aumentando, a televisão ganhou novos recursos de gravação, e a década de 70 começou a bombardear os programas infantis com novos investimentos. Uma dessas emissoras que investiram nesse público foi a TV Cultura. Numa parceria com a TV Globo, eles trouxeram uma adaptação do Sesame Street, que era um programa norte-americano. Eles trouxeram a adaptação do programa que virou um Vila Sésamo aqui no Brasil. O programa reunia bonecos, né? Bonecos, pessoas que se vestiam de bonecos, e algumas inserções do programa original lá dos Estados Unidos. Esse programa fez tanto sucesso que durou mais assim, de uma década, dividido entre a TV Cultura e a TV Globo. Quem exibiu primeiro foi a TV Cultura, porque na época ela era uma emissora que tinha os recursos, né, de estúdios e tudo mais, mas a ideia mesmo foi de um diretor da TV Globo. Então a TV Cultura produziu esse programa até meados da década de 70, trazendo muito daquilo que tinha o Sesame Street, que era o programa norte-americano, e a TV Globo depois continuou, né, produzindo por conta própria, e foi, claro, uma explosão aí o programa Vila Sésamo. Na década de 80, os bonecos, né, vamos dizer assim, já estavam tão populares na televisão brasileira que eles se uniram a um outro formato muito aceito aqui no Brasil, que eram os programas de auditório. Então tinha um programa na Globo que chamava Balão Mágico, que fez grande sucesso por ter entre os seus apresentadores crianças mesmo, como a cantora Simone, que apresentava esse programa, e começou a ficar no imaginário das crianças esse formato de programa de auditório com crianças e também os bonecos que ainda continuavam. Um desses bonecos muito aceitos na TV foi o Fofão, que era desse balão mágico, acabou ficando muito popular, né, e rendeu para ele um outro programa. Na década de 80 também nós tivemos diversos outros programas no formato, né, de bonecos animados. Isso já era muito popular, e um deles foi o Bozo, que chegou junto com o SBT. O SBT que nasceu na década de 80, né? E o Bozo, ele era um palhaço que ficava 8 horas por dia no ar, né? Dando assistência para as crianças, naquele show de auditório, brincadeiras e muito mais. Esse programa se tornou muito popular, ficava 8 horas por dia, de manhã e de tarde. E o segredo de tudo isso era revezar os apresentadores. Por isso tinha um apresentador de manhã e um apresentador à tarde. Só que o programa foi um sucesso tão grande que ele ganhou até versões regionais. Emissoras afiliadas do SBT, espalhadas pelo Brasil afora, começaram a produzir a sua própria versão, né, do programa Bozo, como na Bahia, aqui em Minas Gerais mesmo, quando tinha na TV Alterosa, né, de Belo Horizonte, que já foi TV Itacolomi também, e o Bozo se tornou um tremendo sucesso. Só que no fim da década de 80, começaram novos formatos, que reuniam também os programas de auditório, só que dessa vez apresentados por loiras na TV. Essas loiras eram Xuxa, Angélica, mas tinham as morenas também, como a Mara Maravilha, que fazia um sucesso tremendo, tanto como cantora e animadora. Ela ficou por longos anos na televisão
com o Show Maravilha. A Xuxa apresentava um programa na TV Manchete, que era o Clube da Criança. Ela apresentou a primeira versão deste programa, que era um sucesso tremendo. A Xuxa, ela largou a carreira de modelo, né, modelo internacional. Ela poderia ter tido uma carreira internacional como modelo, né? Mas ela largou isso aí por decisão, a convite de pessoas que acreditaram nela como animadora, e ela começou esse formato aí do Clube da Criança na Manchete, que era um programa apresentado nas tardes, e fez muito sucesso. Ela foi ganhando tanta visibilidade que depois foi chamada pela Globo, que estava crescendo muito, para fazer um programa lá na Globo também, como o Show da Xuxa. A Xuxa, ao longo dos anos seguintes, né, ela apresentou o Show da Xuxa, mas também outros diversos formatos. Então, na década de 80, a programação infantil explodiu de forma, assim, muito grande mesmo. Tinha os programas com os bonecos, a mistura dos programas de auditório com programas apresentados por crianças, e as loiras que também apresentavam os seus programas infantis, e a Mara Maravilha, que era a morena. Tinha a Simone também, que era morena, né? Tinha essa divisão. Muita gente fala que tinha uma rixa muito grande entre elas, mas na verdade, no fundo, elas eram amigas e não tinham inimizade nenhuma. Então, na década de 80, a televisão brasileira se tornou, de fato, uma babá eletrônica, quando as mães começaram a ir trabalhar também fora de casa, deixando a criançada diante da TV, aos cuidados de algumas pessoas. E foi assim que a Angélica começou. A Angélica que substituiu a Xuxa na Manchete assim que a Xuxa saiu. A Manchete, a Angélica era uma cuidadora de crianças lá perto de sua casa, e ela gostava de fazer brincadeiras para essas crianças. Isso aí ela conta em um vídeo que tem na internet sobre essa história, que começou a sua relação com a televisão começou assim. Ela viu que tinha um potencial para ser animadora, né? E outras pessoas viram isso nela também. E quando a Xuxa saiu lá do Clube da Criança, a Angélica assumiu o programa, sendo um tremendo sucesso a apresentação da loira Angélica. Enquanto isso, a Xuxa estava lá na Globo apresentando o Show da Xuxa. Nos anos 90, a criançada começou mandando ver na televisão, continuou, né, mandando ver na televisão, só que teve mudanças. Os bonecões foram sendo deixados de lado, e investiu muito na primeira etapa da década de 90 das apresentadoras que eram as loiras e as morenas. Aí entrou nesse time, né, a Xuxa, a Angélica mais uma vez, a Mara Maravilha, que continuou, né, e a Eliana, que começou a despontar no Bom Dia e Companhia do SBT. A Eliana, que fazia parte de uma banda musical, né, então ela começou a apresentar um programa lá no SBT, não deu muito certo. Em 93, ela começou com Bom Dia e Companhia, e o formato foi muito bem aceito pelo público, conquistando ali principalmente aqueles baixinhos, mais baixinhos mesmo, né? Enquanto que a Xuxa e a Angélica já tinham aqueles baixinhos maiores, né? A Xuxa, que no meados da década de 90, resolveu mudar um pouco o seu público, apresentando programas aos sábados e domingos, né, em novos formatos. A Angélica saiu da Manchete, onde ela estava, para ir para o SBT. Ela foi recebida com muita pompa, foi uma festa, a chegada da Angélica lá no SBT. E a Eliana continuou nas manhãs do SBT apresentando o Bom Dia, enquanto as tardes ficavam por conta da Casa da Angélica. Angélica que depois ela apresentou outros formatos, como o Passa ou Repassa, entre outros programas lá no SBT. Mas quando ela foi recebida no SBT, foi uma tremenda festa, assim, no dia da estreia, né? Sempre tinham isso, não tinha internet, então as pessoas ficavam muito questionando o jornal impresso, né? Se assinaria, se não assinaria. A Angélica foi alvo até de uma reportagem, foi tema, né, de uma reportagem do Que Agora, que era um jornal de muito sucesso, que era exibido no SBT.
Então, esse jornal era um jornal de formato policial, né, que consideram assim sensacionalista, e esse jornal deu que a Angélica estava assinando o contrato com o SBT. Então foi uma tremenda festa no SBT a chegada da Angélica. Porém, essa passagem da Angélica por lá durou até 98, quando ela foi para a Globo e também foi recebida com muita festa. A Angélica substituiria o programa TV Colosso, que era um formato também infantil, em que cães moravam numa espécie de televisão, né? Apresentavam programas de televisão, tinha a Priscila, tinha o Capachão, tinha as Pulgas, que eram as vilãs daquela história animada, e eram bonecos também manipulados por integrantes lá do programa que seria depois o Caceta e Planeta Urgente. É muita memória. E esse formato já fazia muito sucesso, né? A Eliana continuou no Bom Dia, trazendo muito desenho animado junto com as suas dancinhas, musiquinhas. Isso ficou no imaginário das crianças por muito tempo. Com o tempo, né, a televisão foi mudando, foi sendo mais exigente, o público ficando mais exigente, e com isso os formatos foram mudando. Né? Antes eram aqueles programas das crianças cantando, depois diminuiu muito isso, e as próprias apresentadoras que cantavam ou faziam o famoso playback, né? Algumas que não cantavam tão bem assim, faziam lá aquela dublagem ao vivo como se estivesse cantando. Intercalado a isso, tinham os desenhos animados, que eram comprados do exterior, dos Estados Unidos, principalmente até a década de 90, quando surgiu o formato anime, que eram os desenhos japoneses, né, baseados naqueles quadrinhos japoneses que eram muito populares por lá, e um desses formatos foi o programa Cavaleiros do Zodíaco. Esse desenho animado ele começou na Manchete após tentativas de passar por diversas outras emissoras, mas ninguém queria apostar no formato daqueles gladiadores japoneses, vamos dizer assim, né? Então a Manchete comprou essa ideia, a Manchete ainda existia, né? No início ali da década de 90, eles apostaram, exibiram o programa e foi um tremendo sucesso. A Manchete, né, que tinha reduzido bastante a sua cobertura, já não era mais como no início, com aquela cobertura bem abrangente, né? Tinha perdido muitas emissoras afiliadas. Então, muitas dessas crianças acompanhavam esses programas somente por quem esse programa era acompanhado somente por quem tinha parabólica, né? Não era mais muito aberta a programação, porque a emissora perdeu muitas afiliadas na década de 90 por causa de suas crises financeiras. Mas os Cavaleiros do Zodíaco seguravam em muita programação, eram exibidos assim no início da noite e a criançada adorava. Quem não tinha Manchete costumava até colocar bombril na antena para conseguir pegar o sinal da Manchete para assistir Cavaleiros do Zodíaco. E esse formato ele não foi só um sucesso de audiência, não. Foi um sucesso também de licenciamento de marca, né? Porque todo o programa ele pode licenciar seus produtos. Isso era muito comum na década de 90, Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, todas elas tinham seus produtos licenciados, né? Uma marca apostava nessas apresentadoras, apostava, por exemplo, no Gugu, né? Que não era um apresentador infantil, por exemplo, mas que tinham seus produtos licenciados. E ele fazia disso um fenômeno na década de 90, início dos anos 2000, com o Gugu na Minha Casa, em que ele ia para a casa de um artista e tentava procurar objetos, e se a pessoa encontrasse, ela ganhava os prêmios que eram os brinquedos do Gugu, né? Uma outra forma de se ganhar dinheiro, né, com os produtos licenciados. E com os Cavaleiros do Zodíaco não foi diferente. Os produtos, né, eram licenciados, a marca, né, e viravam diversos produtos aí infantis. Com o tempo, diversos setores da sociedade foram podando essa publicidade infantil, né, tentando reduzir a influência da publicidade na vida das crianças, até mesmo para que
não atrapalhasse o seu desenvolvimento de certa forma, né? O que aconteceu depois também com, por exemplo, com os jogos, né? Que hoje é muito popular a criançada gostar de jogos, videogames, mas ter ali o controle dos pais por causa dos reflexos que isso podem ter no seu desenvolvimento, na sua personalidade, entre outros. Porém, né, a televisão foi mudando mais uma vez. No meados da década de 90, ainda a cultura apostava muito em formatos de dramaturgia infantil. Eram verdadeiros seriados animados, como O Mundo da Lua, Rá-Tim-Bum, depois veio o Castelo Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, entre outros programas, né, que nasceram ali na década de 90, em que bonecos, né, personagens, pessoas mesmo se tornavam bonecos animados, atores, né? Isso foi muito comum na cultura. Eles faziam todos os cenários, faziam ali a maquiagem nos atores para que eles se tornassem personagens animados, né? Talvez isso fosse por causa da falta de recursos, por um lado. Por outro lado, né, eles tinham muito apoio também das leis de incentivo cultural e desenvolviam esses produtos que eram assim amados pelas crianças. O Castelo Rá-Tim-Bum, um programa premiado, ele veio suceder depois do Rá-Tim-Bum, né, e gerou também a Ilha Rá-Tim-Bum, que só começou nos anos 2000. Além disso, gerou até um canal, que é o canal Rá-Tim-Bum, que é o canal infantil da TV Cultura. Tiveram diversas outras séries, né? Então a TV Cultura resolveu fazer esses próprios programas, né, para as crianças com eram programas muito bem feitos, muito bem roteirizados, né? E só depois que trouxeram alguns desenhos, né, que hoje é muito comum na TV Cultura, são os desenhos, mas também são desenhos assim muito selecionados, né? A dedo, eu diria, porque são formatos educativos. Então, depois, no fim dos anos 90, foi se regrando muito a publicidade no Brasil, a publicidade infantil, e os formatos foram sendo transformados. O público se tornou mais exigente e a dramaturgia também ganhou mais força, dramaturgia infantil, surgindo programas como, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, em uma nova versão da TV Globo, e o SBT já tinha caído no gosto da criançada. Então, o SBT produzia diversos produtos para a criançada, como os desenhos da Disney que migraram para lá, a novelinha Chiquititas, né, que foi um fenômeno de audiência no fim da década de 90. A TV Manchete, infelizmente, chegou ao seu fim, né, sendo substituída quase um ano depois, né, pela Rede TV, que começou também com um programa infantil, mas que acabou não dando sequência nesse público. Muitas emissoras acabaram abandonando o mundo infantil. A TV Record, que foi uma das pioneiras, né, nos anos seguintes, restringiu-se à exibição de seriados como Lassie, Rin-Tin-Tin, Hércules, entre outros, né, seriados que não eram especificamente para o mundo infantil, e os desenhos animados, desenhos bíblicos aos domingos. A TV Cultura continuou, né, sendo muito forte a sua relação com os programas educativos para a criança, fazendo parcerias também com outras emissoras. Até hoje a emissora é muito reconhecida por sua programação infantil de alta qualidade. O SBT, claro, trouxe do exterior muitos formatos, em parcerias com os estúdios Warner, estúdio Disney, entre outros estúdios, garantindo um vasto campo aí para a criançada entre filmes, né, e desenhos animados. A Eliana continuou lá durante grande parte do tempo até migrar para a TV Record, onde ela ficou como apresentadora infantil durante grande parte do tempo, até voltar para o SBT, né? Mas antes, a Eliana também foi responsável por trazer um desenho animado que, assim como Cavaleiros do Zodíaco, caiu no gosto da criançada, que eram os Pokémons. Lembra-se do Pokémon? Ganhou até uma versão recente, né, de você procurar Pokémon através do joguinho do celular, não é mesmo? Pois é, o Pokémon ele chegou no fim da década de 90 também, quando a Eliana já estava lá na Record,
teve algumas temporadas e foi um estrondoso sucesso, tanto de audiência quanto também no licenciamento de produtos, né? Como álbuns, jogos infantis e muito mais. Quem viveu essa época e lembra como que era essa história. Já o SBT, né, que não tinha mais a Eliana, testou apresentadores mirins no comando do Bom Dia e Companhia, que é o programa infantil mais antigo em exibição no país. A TV Globo, depois que a Xuxa diminuiu sua participação ali na década de 90, se restringindo a apresentar um programa aos domingos para o público em geral, e no sábado o programa Xuxa Parque. A Angélica foi para a Globo no fim da década de 90 também, apresentando ali em 98 o programa Angelmix, né, que era um programa de desenhos animados, de música e também jogos na TV. E tinha uma novelinha, que era Caça-Talentos, né? O seriado Caça-Talentos, que era exibido logo depois do programa. Então era bem... Acabou o programa da Angélica, começava o Caça-Talentos, que era com a Angélica, uma novelinha infantil, em que ela vivia a Fada Bela, junto ali de uma agência de publicidade no mundo real, e tinha também o mundo imaginário, onde ela vivia com suas tias, Violeta e Margarida, e se livrava ali de diversos vilões, tanto no mundo real quanto no mundo imaginário. Era muito divertido o Caça-Talentos, né? E depois o programa da Angélica também foi substituído pelo programa Bambu Luar e por um outro programa que fez um grande sucesso. Esse Bambu Luar, quando a Angélica deixou as atrações infantis lá da Globo, migrando para novos projetos, esse Bambu Luar, ele tinha uma TV, que era a TV Globinho, né? Vamos dizer assim, uma versão da TV Globo para o público infantil que assistia ali o Bambu Luar, que era uma cidade. Só que essa TV Globinho, ela se tornou, depois que o Bambu Luar acabou, ela se tornou um programa infantil. Esse programa durou até 2015. Foi de enorme sucesso, com exibição de desenhos, era apresentado também por crianças, né? Isso chamou muito a atenção. Depois outros adolescentes, adultos também apresentaram o programa, mas o TV Globinho ficou ali longos anos no imaginário das crianças, com desenhos como Digimons, Pokémon também, entre outros programas que depois foram exibidos lá, desenhos animados que foram exibidos no TV Globinho. E quando esse programa acabou, quase fez uma terceira guerra mundial na televisão brasileira, porque as crianças gostavam muito e culparam a Fátima Bernardes, que chegou, né, com seu programa Encontro, pelo fim do programa. Mas não tem nada a ver, né, gente? Apenas mudou a programação, e a Fátima Bernardes não tem nada a ver com isso. Ela simplesmente ocupou o horário ali, mas as crianças da época não perdoaram o fim da TV Globinho. E a TV Globo foi deixando ali de lado a programação infantil, porque a oferta de produtos na TV por assinatura era muito crescente. Os canais Discovery apresentaram programas, né, de acordo com a faixa de idade de cada criança. Então a televisão por assinatura foi substituindo esses formatos da TV aberta, que se tornou muito mais ao vivo, né, depois dos anos 2000, 2010 para frente, com reality shows, as novelas também diminuíram, né? Mas a programação infantil também foi reduzida. Então hoje são poucos canais que ainda apostam na programação infantil na TV aberta, como a Cultura, com as suas tardes e manhãs animadas, a TV Brasil, né, que tem também a TV Brasil animada, o SBT, que ainda continua exibindo alguns formatos para criança, tem o Bom Dia e Companhia, desenhos animados, né? E as outras emissoras acabaram reduzindo substancialmente seus investimentos na programação infantil. Já a TV por assinatura viveu um grande boom, né? Vamos dizer assim, de 2008 até 2015, por exemplo, os canais Discovery, né, que ofereciam melhor programação infantil. A própria TV Globo criou o seu Gloob, né, através da Globosat, um canal infantil, sua versão própria.
E chegaram também outros canais, como Cartoon Network, Jetix, entre outros, que tinham como filão desenhos japoneses, desenhos norte-americanos e desenhos antigos também na programação. Hoje em dia, com a oferta da internet, reduziu-se ainda mais esse tipo de programação. Esses canais continuam com muita nostalgia para quem gosta, mas a criançada quer saber mesmo de ligar o celular e assistir ali os seus Galinha Pintadinha, entre outros desenhos, né, musicais que tem na internet, principalmente nessa faixa primária ali, vamos colocar assim, até os 7 anos de idade. Então é isso. Esse foi um programa só para lembrar um pouco desse imaginário infantil. Nós vamos falar mais sobre isso especificamente, dar mais detalhes sobre cada um desses programas. E você que viveu aí a década de 50, 60, 70, conta pra gente aí nos comentários como que era a sua visão sobre a televisão nesta época, né? Como que você assistia a televisão, se você assistia em casa, se você tinha que ir para a casa do vizinho assistir televisão, porque isso era muito comum, né? Nem todo mundo tinha televisão em casa. E qual era o programa que mais chamava a sua atenção? Não precisa ser só dessa época também, não. Pode relembrar algo recente, assim, dos anos 90, dos anos 2000. Qual o programa que te dá mais saudade e que você tem a melhor lembrança aí quando o assunto é programação infantil? Nós vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Tem um outro vídeo temático também sobre a televisão. Provavelmente vou trazer esse vídeo ao longo do mês de novembro, início de dezembro, que é aquela etapa complementar daquele vídeo que eu trouxe em outubro, né, sobre os 70 anos da televisão brasileira. Eu vou resgatar agora um outro lado da televisão, que é a TV por assinatura. Eu devo falar sobre esses detalhes para vocês no próximo vídeo aqui do Revista Eletrônica. Continue inscrito no canal, se você não é inscrito, se inscreva. Durante a semana a gente tem o Jornal Super News, que é um noticiário para você, fazendo ali um resumo dos principais assuntos que são tema do noticiário nacional e internacional. Ultimamente nós estamos exibindo apenas uma versão semanal, com alguns programas especiais em formato de plantão, sempre que necessário. Mas você também pode ficar informado todos os dias com as nossas notícias e nossos stories no Instagram, @jornalsupernews, tá bom? Então ficamos por aqui com esse especial do Revista Eletrônica. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha lembrado um pouco aí do seu tempo de criança. Claro que a gente não falou nem 10% do que foi toda essa história, né? Temos também os desenhos educativos, os Power Rangers, o Capitão Planeta, os desenhos da Liga da Justiça, que fizeram muito sucesso, né? Tudo isso e muito mais. Vai sugerindo aqui quais os temas que eu devo abordar nos próximos vídeos para você aqui no Revista Eletrônica. Olha, fazendo só um tempo aqui, né? Aproveitando os últimos segundinhos aqui do vídeo, temos novidades na programação da CNN Brasil, que está apostando em nomes de peso para o seu jornalismo, além daqueles que já estão lá, né, das apostas iniciais. Tem gente nova chegando nesse mês de novembro, como Glória Vanik, Carla Vilhena e o Márcio Gomes, o comando do Prime Time CNN. Você que é inscrito no canal, com certeza já viu esse vídeo aí, com essas informações, e, claro, tem novidade para vocês na CNN Brasil, que também está no rádio. E para finalizar esse vídeo, nós deixamos uma singela homenagem ao Louro José, interpretado pelo artista Tom Veiga, que morreu neste início de novembro, né? A gente vai guardar dele as boas risadas, a lembrança e o papel fundamental que ele teve em nossas vidas nas manhãs da televisão brasileira, né? Ele que não foi criado para ser necessariamente somente para o público infantil, né? Porque muitos adultos que acompanhavam Ana Maria Braga no Mais Você, ou lá no Note a Note, quando ele surgiu na TV Record, adoravam o Louro José, e ele caiu nas graças, assim, de todo mundo de forma em geral, tanto das crianças, né, quanto dos adultos. Então fica aí a nossa lembrança, o nosso carinho
por essa pessoa tão especial que divertiu tanto a gente e que partiu tão cedo, que foi o Tom Veiga, né? Por trás daquele boneco animado tinha um ser humano e que com certeza vai ter um bom lugar lá no céu. Ficamos por aqui, até o nosso próximo Revista Eletrônica.